A paz do Senhor, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Mas eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. E quero dizer para vocês que hoje a lição, nós estamos no terceiro trimestre com a lição 3, que tem o título O Nascimento Histórico da Igreja. E o texto bíblico está em Atos capítulo 2, do 1 ao 11, 37 ao 41. E o destaque os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre os povos e seguidores de Jesus e reunia-se no alpendre de Salomão, Atos 5, capítulo 12. E nós temos o objetivo dessa lição, o nascimento da igreja e o dia de Pentecostes. E mostrar que o método da evangelização da igreja primitiva. O método da evangelização da igreja primitiva, as primeiras perseguições sofridas pela igreja. Então, a história. É comum afirmar que a igreja nasceu a partir do chamado de Jesus aos seus discípulos, mas ela só começou o seu trabalho de evangelização dando testemunho em Cristo em Jerusalém na festa de Pentecostes. Nesse dia foi cumprida a promessa de Jesus que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Que houve aquela festa de Pentecostes, né? Todos foram batizados, muitos se renderam aos pés do Senhor. É uma pregação que Pedro fez, quando Deus revestiu eles de todo o poder. Está escrito lá em Atos 2, do capítulo 5 ao 11. Eles foram revestidos de todo o poder. E naquela festa de Pentecostes, todos os judeus, toda local. E na festa lá da igreja, do Pentecostes, só tinha uma igreja, né? E todo o Império Romano vinha adorar a Deus ali em Jerusalém, porque o templo era único, era o santuário religioso e judaico, né, do mundo inteiro. Então, vinha visitante de muita gente. O número era muito grande e todos estavam cheios do Espírito Santo quando Deus usou eles com o batismo com o Espírito Santo poderosamente, acharam que eles estavam embriagados. Pedro deu um discurso dizendo que eles não estavam embriagados, mas sim estavam todos cheio do poder do Espírito Santo, porque muitos estavam falando em outras línguas, línguas estranhas, e o povo achava estranho aquela, porque não era a língua deles, né? Então, isso aí foi um motivo de muita admiração. E o que é que Deus fez? Na pregação de Pedro se renderam 3.000 almas, né? Mas está escrito lá em Atos 2, 41, que não foram batizados nem todos, né? Então, vamos lá para o terceiro tópico. O trabalho dos primeiros cristãos. Os apóstolos começaram a primeira missão depois em Jerusalém, a pregação dos primeiros pregadores dos judeus. Os apóstolos ainda não haviam compreendido que eles deveriam pregar o evangelho para todas as pessoas, judeus ou não judeus. Então, a igreja de Jerusalém aumentava cada vez mais e os sacerdotes judeus ficavam com inveja, passaram a perseguir os discípulos após a morte do diácono Estevão. Então, como estava tendo crescimento, Estevão foi o quê? Apredejado e morto, está escrito lá em Atos 3, 54 a 60. E quando apredejaram ele, jogaram ele nos pés de Paulo e os discípulos fugiram de Jerusalém e eles saíram para as terras diferentes, né, distantes, pregando, anunciando o evangelho por onde eles passavam, anunciando o evangelho por onde eles passavam. Então, o historiador Eusébio de Cesareia, que ele viveu entre os anos de 263 a 340, 73 anos, ele afirma que devido aos esforços dos apóstolos, evangelistas, cristianismo chegou a todo mundo. E havia igreja cheia, os membros de todos os povos. E os apóstolos, eles levavam o evangelho a toda parte do Império Romano.
Mas nem discípulos entendiam melhor que Jesus para pregar o evangelho de todos os povos. E o apóstolo Paulo, feroz perseguidor da igreja, após ele perseguir tanto o povo, que ele teve um encontro com Jesus, na próxima lição, vai ver a convenção de Paulo, e ele começou a ser perseguido agora. Lembra que eles eram que perseguiam os judeus? Agora eles que estão sendo perseguidos. Como Paulo, né? Foi perseguido e ele depois começou a pregar a palavra. E Paulo, depois de ser perseguido, que foi apedrejado várias vezes, então, aquele que persegue, tem a lei do retorno. Então, após tudo que Paulo passava pregando, ele tinha acesso a livro na Roma, porque ele era um cidadão romano. Mas aí a Roma nem ligava, né? Porque o povo fazia as coisas com ele, batia, xingava, fazia as coisas, mas aí não lhe incomodava, porque não estava nem aí o imperador, e ele ia passando, e o povo era que livrava ele sempre da morte. Então, no ano 100, quase 70 anos após o revestimento do poder recebido pelos primeiros irmãos na festa de Pentecostes, a igreja havia começado com 120 membros, tinha se espalhado todo o Império Romano, tinha crescido muito a igreja, e os apóstolos saíam pregando nas sinagogas, e havia muitos que havia aprendido com Jesus. Aqueles cristãos que saíram pregando o evangelho em Roma. E agora vamos para as primeiras perseguições de Roma. O cristianismo nasceu no judaísmo, entretanto, os primeiros cristãos, e a sua maioria era judia, e eles se achavam que fazia parte de uma nova religião, pois acreditava que Jesus era o Messias prometido pelo Antigo Testamento. E Roma, eles queriam que adorasse aqueles deuses. Eles não queriam, não conheciam que Jesus era o Messias, né? Então, foi aí que começou as primeiras perseguições. E nessas primeiras perseguições, quem foram os mortos foi Paulo e Pedro. Paulo morreu decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. No império de Nero, se levantou Nero, ele com a idade de 16 anos, e ele reinou de 50. Nero reinou de 54 a 68, reinou apenas 14 anos. E naquela época os cristãos, escravos, eles se reuniam tudo no templo para adorar a Deus, e ele achava aquilo um absurdo. Aí o que é que Nero fez? Nero queimou a cidade porque ele já tinha plano de perseguir os cristãos, né? Então ele queimou uma cidade e ele fez atrás de querer um culpado. E esse culpado teria que ser o cristão, porque muita gente não gostava dos cristãos e ele passou a perseguir os cristãos. Porque eles queriam fazer um templo para ele da maneira que ele quisesse, para ele se divertir como ele quisesse. Aí o que é que ele fez? Depois que ele queimou a cidade, ele passou a perseguir os cristãos e criou, ele mesmo fez esse para ele, para matar os cristãos. Então, tá vendo aqui, olha, ele pegava os cristãos. Olha essa foto aqui. Tá vendo essas coisinhas aqui, pretinhas? Eram os cristãos pendurados numa estaca para queimar. Olha aqui o outro lado, as tochinhas aí. Essas tochinhas eram os irmãos queimando. Eles cobriam de pele e queimavam, e os irmãos orando, porque sabia que ia ser estraçalhado pelos leões, leopardo, vários tipos de animal. Eles eram pisoteados e eles matavam ele para se vingar. Aqui em cima, essa parte aí de janela, era cheio de gente, dos romanos, o povo que não gostava dos cristãos, se divertindo no jardim de Nero, que ele matava o povo para fazer, clarear o jardim dele, e às vezes, muitas das vezes, até a cidade. Tá vendo aqui essas estacas aqui? Isso aqui, tudo eram os irmãos para ser queimado. E aqui desse outro lado, as tochinhas, tem 3 tochinhas. Eram os irmãos queimando, pegando fogo vivo. Eram perseguidos e mortos. Então, depois dessa tortura, Nero,
ele se suicidou-se no ano de 68. Aí no ano de 81, depois de Cristo, né, Domiciano assume o poder. Logo no início ele era calmo, tranquilo, mas depois ele começou a perseguir os cristãos, porque queria que eles adorassem os deuses romanos. Tem vários deuses, mas eu só tirei essa aqui, ó. Esse aqui era um deus, um deles, um desimperador que teria que se curvar diante deles e os cristãos jamais iam aceitar. Então aquele irmão que era adorado, que adorava aqueles deuses, ele recebia uma carta, assim com o nome Libelo, tá vendo? Porque essa carta aqui era uma carta de Libelo, como que eles eram verdadeiros adoradores dos romeros. Os imperadores eram adorados por esse povo, então eles tinham acesso. E no ano 96, depois de Cristo, Domiciano começou a perseguir nosso amado João, que escreveu o Apocalipse. Ele, o que é que ele faz? Ele tortura tanto João, tenta matá-lo várias vezes, não conseguiu. Botou ele numa caldeira de azeite fervendo. João saiu ileso depois de tanta tortura. Aí ele encaminhou ele para a ilha de Patmos para ser escravo lá. E ele foi, e chegando lá, no ano 96. Então ele chegando lá, escreveu o livro de Apocalipse. Ele veio, voltou para a igreja de Efésio. Foi liberto depois que Domiciano saiu, morreu, sei lá o que foi que aconteceu com ele. Aconteceu alguma coisa que ele saiu do poder e vieram outros. Então, João veio para dirigir a igreja E João veio dirigir a igreja de Efésio e morreu aos 100 anos, mas ninguém conseguiu matar ele. Então, depois veio, no ano 250 a 251, veio um imperador chamado Décio. Esse foi que foi ruim. Tinha uma jovem, olha as torturas, tinha uma jovem perpétua, e tinha uma escrava dela, era Felicidade. Felicidade estava grávida e elas iam morrer porque eram cristãos. E ela estava grávida e ele estava preocupada, mas Deus foi tão bom que ela teve esse bebê prematuro. E a irmã dela era escrava também, criou essa criança. E ela foi morta juntamente com Perpétua, que era a escrava dela. Tá vendo aqui? Essa moça aqui, ela estava com a espada na garganta, o soldado, e o pai de Perpétua chegou para ela e perguntou se ela não pensava no filho, nele e no pai. E ela disse o quê? Aí Perpétua perguntou para o pai se um pote podia ser mudado. Aí ele disse que não. Aí ela disse da mesma maneira, ela também não podia ser mudada porque ela era cristã, jamais ia deixar de ser cristã. Aí tá aqui, tá vendo esse javali aqui, ó? Tem a escrava de Perpétua, e Perpétua, depois de ser degolada, ainda colocaram ela debaixo do javali para que eles pisassem, porque era assim que os cristãos morriam. A intenção desse Nero, Décio, não era matar o povo, mas sim que esse povo se curvasse a ele e adorasse a ele. Aí aquele que renegasse, que não adorasse ele mandava matar. Tem outra história aqui de Policarpo. Policarpo era o seguinte: ele se escondeu muitas vezes para não ser morto, né? Se escondiam lá nas cavernas, e tudo que era parte. Aí um dia ele sonhou, Jesus falou para ele, Policarpo, que ele ia ser morto. Então ele parou de se esconder e tocaram. E Policarpo deixou de se esconder e ele foi envolvido lá com um monte de pele e tocaram fogo nele, e o fogo consumiu toda a pele e ele ficou ileso, não conseguiu morrer queimado. E veio um guarda lá e degolou ele. Depois, mais, tá vendo aqui, 40 homens, 40 cristãos, que renegaram a Policarpo, esse imperador, Décio,
ele mandou preparar um tanque de água gelada e outro morninho. E para colocar aquele, e mandou um soldado. Aquele que negasse a Jesus era colocado na aguinha quente, e aquele que não ia morrer congelado. E eles gritavam, os 40 soldados, diziam assim, 40 bons soldados de Cristo, 40 bons soldados de Cristo. Em seguida, teve um que saiu, não aguentou, né? A frieza, foi olhar para a aguinha quentinha, renunciou, né? Aí o soldado que estava vendo eles, fez o quê? Tirou toda a roupa e caiu dentro do lago. E aquele soldado que caiu dentro do lago começaram a gritar de novo. 40 bons soldados de Cristo. E esses bons soldados de Cristo morreram todos os 40. E o registro do nome deles estão aqui, daqueles 40 soldados. E só sobreviveu aquele que renunciou a Cristo, foi para a água quentinha e se libertou da morte. Amados, então vamos lá para... Foi essa história da antiga igreja, né? Do começo da igreja. As perseguições, que tem muito mais, vai ter mais na frente, e a conclusão que a partir dos acontecimentos ocorridos na festa de Pentecostes, a igreja passa a fazer parte da história da humanidade até os dias de hoje, que sejamos, né, grato a Deus. Também devemos influenciar pessoas para ser salvas, para levar esse evangelho, como aqueles cristãos que conviveram, aqueles apóstolos que conviveram com Cristo, que fizeram muitos discípulos para Jesus. Amém? Um abraço, uma boa... Querido Deus, eterno Pai, glorificado, exaltado é o teu nome. Senhor, te agradecemos, Pai, por esta aula de hoje. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dar sabedoria e entendimento da tua palavra. Fica conosco na semana de bênção, de paz, de saúde. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.